Está começando o nosso Conexão PSD, um espaço para conhecer as propostas e ideias do Partido Social Democrático. A democracia, o social, o empreendedorismo, a economia de mercado e a sustentabilidade são as nossas bandeiras. Para conhecer um pouco mais sobre o PSD, a nossa entrevistada de hoje é a vereadora de Porto Alegre, Cláudia Araújo. Cláudia, primeiro prazer falar contigo, né? Teu trabalho, a tua referência na Câmara, e eu queria começar um pouquinho pelo princípio. Como é que tu escolheu o PSD? Como é que foi essa escolha? Como é que surgiu o PSD na tua vida? Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aí contigo novamente. Eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande pelo Jair Jorge, político, pessoa, pelo teu trabalho há muito tempo aí, sério, digno. Então é muito bom poder compartilhar contigo esses momentos e trazer um pouco do nosso PSD para que as pessoas conheçam a história do partido, para que as pessoas se entusiasmem a entrar para a política, porque a política, ela é a nossa vida, é o nosso dia a dia, e a gente sabe disso, né? Todo mundo diz que não quer saber de político, não quer saber que a política é muito suja e tudo mais, mas a nossa vida é política, o nosso dia a dia é político, né? E eu entrei para a política porque eu sempre fui comerciante, né? 30 anos eu vendi roupa em associações e tudo mais, e aí eu estava fazendo feira, eu tinha um trabalho social já de 5 anos, quando eu criei o Grupo Amor ao Próximo, que ajuda pessoas já hoje há 9 para 10 anos, e eu estava fazendo feira na ABCAPA, que era uma associação dentro da Câmara Municipal. Eu tinha uma amiga que trabalhava no gabinete do vereador Tarcísio Flecha Negra, e aí ela me disse: Cláudia, por que tu não entra para a política, não concorre a vereadora, porque tu tem um trabalho social tão bonito, e as pessoas precisam disso, de políticas boas, de políticas para todos. E eu disse: não quero saber de política, assim como todo mundo comenta sempre, né, normalmente. As pessoas dizem: não quero saber de político é tudo sujo, tudo corrupto, e não é assim. A gente sabe que a gente precisa de bons políticos para poder mudar esse pensamento das pessoas, né? E o nosso dia a dia, para trocar uma lâmpada na nossa rua, a gente precisa, política, para a gente poder conseguir, às vezes, ajudar uma pessoa que está acamada e tudo mais, às vezes através das pessoas que a gente conhece, é política. Então, tudo na nossa vida é política. E aí eu fui para casa pensar aquilo que ela me falou, e eu disse: poxa, de repente eu podia ajudar mais pessoas através do meu grupo se eu fosse política, né? Então, não, a gente já tem, vamos lá. E aí eu me filiei no PSD em 2015 e para concorrer em 2016, porque naquela época precisava de 1 ano antes estar filiado para poder concorrer. E aí em 2016 eu concorri pela primeira vez a vereadora, fiquei como 4ª suplente. Na época eu fiz 2.078 votos. Para mim foi muito pouco, para as pessoas do partido disseram que foi muito bom, porque eu era uma mulher, e a mulher normalmente não tem muita voz dentro da política, depois a gente vai comentar, eu acho, sobre isso. E na verdade, para mim foi uma frustração fazer um pouquinho mais de 2.000 votos. Mas depois a gente passou a ver, eu não tinha amigos políticos, eu não tinha parentes políticos, eu não tinha carreira política. Eu era uma pessoa que simplesmente ajudava pessoas e fazia o meu trabalho, que era a venda de roupa, né? Eu era comerciante. Então, foi muito bom para um primeiro pleito, para quem não era conhecido no meio político, né? E Deus quis, né, que hoje eu fosse vereadora dentro deste mesmo pleito, porque o vereador Tarcísio, infelizmente, em 2018 faleceu, aí assumiu o primeiro suplente. O doutor Tiago se elegeu, que era da coligação, a deputado estadual, assumiu o segundo suplente. O segundo suplente, infelizmente, foi cassado por infidelidade partidária e assumia o próximo do partido. O terceiro suplente não era do partido, então eu assumi dentro de um mesmo pleito. Essa é uma história que nunca aconteceu na história, eu acho, de Porto Alegre, em pleitos eleitorais municipais. Eu sou a primeira mulher a assumir, sendo 4ª suplente, como vereadora definitiva dentro de um mesmo pleito. E eu escolhi o PSD porque o PSD é uma grande família. O PSD é um partido que te ouve,
é um partido que aceita as tuas ideias, que respeita as tuas ideias. Então, para mim, isso é muito importante. Partido que decide o que tu vai votar na Câmara, partido que diz o que tu tem que fazer, para mim, não serve. Cláudia, o PSD tem muito forte a questão do social e a questão democrática, né? As duas questões, na minha opinião, hoje centrais no nosso país, a questão democrática e a questão social. E tu tem uma trajetória muito forte na questão social, né? É a tua marca, né? Como é que tem sido essa experiência agora, trazer essa militância, esse ativismo que tu tem, né, na área social, ajudando as pessoas, fazendo bem, né? Não importa quem, fazendo toda esta ação, com a experiência agora legislativa. Como é que tem sido essa experiência de ser vereadora de Porto Alegre? Na verdade, quando eu assumi, as pessoas diziam para mim assim, a partir de agora tu não vai mais ajudar as pessoas, agora tu vai pensar na política, vai pensar em ti, vai pensar... Pelo contrário, eu nunca trabalhei tanto dentro da área social e ainda nós tivemos, infelizmente, entramos nessa pandemia que mais ainda as pessoas precisam de ajuda, né, dentro do social, as pessoas estão passando muitas necessidades, as pessoas estão passando fome, pessoas que trabalhavam em serviços informais hoje perderam seus empregos, pessoas que trabalhavam em empresas formais também perderam seus empregos, então está muito difícil para muitas pessoas que tinham uma certa estabilidade, né? Então aumentou muito a demanda e a necessidade das pessoas serem ajudadas. O nosso grupo, ele está indo agora em dezembro para 10 anos de constituição, né? Eu comecei para ajudar uma senhora que tinha crianças numa casa que trabalhava, que recebia só ajuda de pessoas, não tinha assim nenhum vínculo com o poder público, não recebia nada de verbas públicas, né? Então realmente ela cuida das crianças por dom, por bondade, por amor ao próximo. E eu me apaixonei na época por ela e criei o Grupo Amor ao Próximo para ajudar essa senhora. E as coisas foram crescendo, foram se ampliando, as pessoas começam a te pedir ajuda, veem que tu faz um trabalho sério, um trabalho de verdade, né? Um trabalho que tu mostra para as pessoas quem está recebendo, quem está doando, porque as pessoas querem ajudar, mas as pessoas têm medo de que não chegue ao destino, né? Então, o nosso grupo sempre foi muito transparente, e isso nos trouxe muita credibilidade. Então, ao longo desses 9 anos, as pessoas morrem e todo mundo me marca lá no Face, dá para a Cláudia, porque a Cláudia sabe o que vai fazer com a dieta, com a fralda, com a cama hospitalar que ficou, com a cadeira de rodas. Então, a gente tem um trabalho dentro dessa linha. E eu trabalho muito também na parte da reciclagem dentro do Grupo Amor ao Próximo, porque a gente arrecada lacres, arrecada tampinhas, e isso parece assim uma coisa boba, né? Parece uma coisa simples. Ela junta tampinha, coitada, né? Não, a tampinha a gente hoje, dentro do Grupo Amor ao Próximo, a gente tira mais de 1,5 toneladas da natureza. O plástico leva mais de 400 anos para se decompor. Então, a gente consegue, além de fazer uma boa ação, porque com as tampinhas a gente compra leite para as crianças, a gente consegue transformar esse produto, fazer ele ser reciclado e voltar para ser utilizado por nós. Isso é muito importante para o nosso planeta hoje, né? Então, são pequenas ações, o lacre que a gente junta, a gente já trocou 23, está indo para a 24ª cadeira de rodas, são 24 pessoas ao longo desse tempo que a gente pôde ajudar através de alumínio, que é uma coisa comum, que é uma coisa simples, mas que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa. Hoje o grupo tem aí 250 pessoas cadastradas, que são acamadas, que têm diversas necessidades especiais. A gente trabalha muito com crianças especiais, a gente ajuda muito as crianças com vários tipos de síndrome, que o governo, infelizmente, às vezes não dispõe do leite especial, da fralda que teria que dispor, então a gente está sempre buscando ajudar. Então o grupo trabalha muito em cima disso. E essa união com a política, o Grupo Amor ao Próximo e a política me fez abrir portas, me fez poder, através da política, ajudar mais pessoas, porque eu acho que a política tinha que ser isso, no total, no 100% da política, ela não tinha que ser para agregar ninguém, a pessoa em si, o político em si, ela tinha que ser para fazer o bem para a sociedade, para a população. E, infelizmente, nem todos os políticos pensam assim, né? Mas a minha meta e o meu foco é que, através da política, eu possa abrir portas. Eu fiz isso agora há pouco tempo, com uma menina de Paverama que tinha leucemia e que precisava de um leito hospitalar. Através do gabinete, nós encaminhamos ofícios
para o diretor do Hospital de Clínicas, porque ela estava numa fila de 100 pessoas esperando a doação de medula, só que ela era um diferencial, porque ela tinha um doador 100% compatível. Aí eu mandei ofício na época para o ministro, que era o Osmar Terra, mandei para a secretária Rita, mandei para várias pessoas que, se eu não fosse vereadora, eu não teria essa abertura. Então, eles me responderam, eles me ajudaram, nós conseguimos, através da secretária Rita, nós conseguimos um leito para ela no Albert Einstein para tratamento fora de domicílio. Infelizmente, veio o Covid, o Albert Einstein virou fonte de referência do Covid, a gente continuou batalhando e conseguiu um transplante para ela no Hospital de Base de Rio Preto. Ela fez o transplante faz 72 dias. Ela está na luta ainda, porque a imunidade baixa, porque tudo mais, mas a medula já pegou 100%. Então, isso não tem preço. Estar na política é isso, é fazer com que as pessoas possam ter alguém que represente elas e que seja a voz delas dentro da política. E é para isso que eu estou lá. Vereadora Cláudia, como é que tu vê a participação da mulher na política, né? Nós ainda é uma área na sociedade que ainda é predominantemente masculina, ainda nós temos a presença ainda, né? Outras áreas já há uma mudança, como é o caso do jornalismo, como é o caso do Poder Judiciário. Em várias áreas nós temos uma mudança já profunda, né? Onde as mulheres ou são maioria ou são, né, 50% nessas áreas. Mas ainda na política nós temos uma participação pequena diante do tamanho, né, da expressão do eleitorado. Normalmente as mulheres são, inclusive, maioria no eleitorado. Como é que tu vê hoje a participação das mulheres na política? Nós somos 53% do eleitorado e nós conseguimos, na última eleição, eleger 13% de mulheres. Isso é muito pouco, na verdade, né? Mas a gente está sempre acreditando, e como diz a nossa presidente nacional, Alda Marcantônio, que é uma pessoa maravilhosa, que tem uma sabedoria ímpar, né? Uma feminista nata, né? Uma pessoa que luta pelas causas das mulheres, e ela sempre diz, a gente só vai ser igual quando a gente for 50-50. A gente tem que ter o direito, né, de que 50% do pleito seja para os mais votados homens e 50% para as mais votadas mulheres. Aí a gente vai ter igualdade de gênero, porque 30% de gênero nós sempre vamos ter menos mulheres e mais homens, infelizmente. Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade muito grande, a mulher sabe exatamente aquilo que a sociedade precisa dentro de um todo, e ela precisa desta voz, ela precisa dessa oportunidade de poder mostrar o quanto ela é boa em tudo que ela faz. A gente no PSD trabalha muito isso, e na Câmara Municipal eu fui procuradora da mulher agora, de março até final de julho. Infelizmente eu peguei a pandemia, não consegui fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas a gente criou um movimento que é em parceria com o Brasil e Portugal, com relação às mulheres vítimas de violência doméstica, que isso é um número que vem, assim, aumentando muito, infelizmente, no nosso país, né? E agora, durante a pandemia, ainda mais as mulheres estão com seus agressores em casa, e normalmente pega a parte mais vulnerável da sociedade, as mulheres mais carentes, aquelas que não tiveram estudo, aquelas que dependem do marido, que mesmo num trabalho informal ou não, é quem traz o sustento para casa. Normalmente elas têm muitos filhos, então elas não sabem com quem, não tem família que abrace as crianças, diferente de mulheres que têm talvez um poder aquisitivo um pouco melhor, que tem consegue ter a família que apoie, então elas conseguem ter um domínio maior sobre essas ações, mas as mulheres mais carentes não têm esse apoio e essa ajuda. Então, a partir do momento que essa mulher cria coragem para ir fazer uma denúncia, ela precisa ser acolhida, né? A gente ainda tem muita dificuldade nesse acolhimento e a gente luta muito por isso. Em Porto Alegre, nós temos uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência que está em distanciamento em função da pandemia, ou seja, se ela acolhe 40, ela está acolhendo 20. Então, isso é muito pouco. Assim, nós tivemos agora, na semana passada, os 14 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio para ajudar muito as mulheres, é muito necessária, mas a gente ainda precisa fazer com que as mulheres tenham coragem, né, de denunciar seus agressores, mas que elas também tenham o acolhimento necessário, e elas não têm nesse momento. Então, elas acabam apanhando, às vezes, uma vida toda, até os filhos crescerem, para elas poderem pensar o que elas vão fazer, ou talvez nem fazer.
né? Então, a mulher na política, ela tem essa visão da necessidade de outra mulher e também da voz, né? De que essas mulheres se sintam valorizadas para que elas possam ocupar seus espaços. A gente fala tanto em ocupar espaço, né? E a gente só consegue ocupar espaço quando a gente se sente feliz, quando a gente se sente apto, quando a gente se sente valorizado. E como que a gente valoriza as mulheres? Oportunizando que elas falem, oportunizando que elas mostrem o poder que elas têm. E a política, ela oportuniza isso. Nós precisamos conseguir que as mulheres tenham coragem de ocupar seus espaços, né? Então, cada vez mais o PSD trabalha esse tema, a gente convida as mulheres. Hoje nós temos em Porto Alegre 13 pré-candidatas no próximo pleito. Já é um número, não é o que a gente gostaria, mas já é um bom número para um pleito municipal. A tendência é que a gente continue trabalhando para que, quem sabe, no próximo pleito nós consigamos ter mais mulheres, porque eu acho que é muito importante isso para a política do nosso país. Doutora Cláudia, para nós finalizarmos, o que tu entende que é preciso fazer? Que mudanças nós temos que ter hoje, pensando na reforma política, pensando em mudanças nos partidos, para que a gente possa ter esta transformação nos eleitos, né? De tal forma que lá, entre os cargos eletivos, nós tenhamos 50% de mulheres, 50% de homens, o que a gente possa conquistar essa igualdade. O que é preciso ser feito para que essa igualdade aconteça na prática, né? Estamos longe disso, né? Mas o que é necessário ser feito? Olha, eu acho que começa lá em cima no Congresso Nacional, mudando as leis, né? Nós precisamos mudar e oportunizar a igualdade de gênero. Eu acho que a gente tem que ter uma luta grande com relação a isso, né? E acreditar nisso, porque a gente só conquista e só consegue aquilo que a gente acredita, né? Eu comento lá o pessoal do PSD, que se Deus quiser, em 2024, eu venho a pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Todo mundo olha para mim e diz, que legal, não sei. Não, é um sonho. E eu vou lutar para conquistar esse sonho, né? E eu acho que as mulheres têm que fazer isso, as mulheres têm que acreditar nos seus sonhos, elas têm que buscar aquilo que elas acreditam, mas tudo começa lá em cima, nas nossas leis, que infelizmente nós temos muitas leis precárias, né, ultrapassadas, que precisam ser revistas e modernizadas. Uma delas é a participação da mulher, né? Eu acho que a mulher tem que ter a oportunidade e a igualdade de voto, porque aí nós vamos conseguir chegar lá. Mas o PSD vai trabalhar sempre para que a gente possa trazer mais e mais mulheres, porque nós temos uma presidente estadual que é mulher, nós temos uma presidente nacional do PSD mulher, que é fantástica, como eu disse, a Alda. Temos uma tesoureira dentro do nosso partido, que é mulher. A maioria das mulheres que trabalham no PSD de Porto Alegre são mulheres. Nós temos uma vereadora em Porto Alegre, que é mulher, que é muito difícil. Porto Alegre tem 5 mulheres hoje dentro da Câmara Municipal, dentre 36 vereadores. Então, é um percentual muito pequeno, né? E nós temos capacidade de fazer mais e de trazer mais mulheres para a política. Então, é lutar, acreditar, e trazer a confiança para as mulheres, para que elas confiem em si mesmas, porque quando a gente confia na gente, a gente conquista tudo aquilo que a gente quer. Obrigado, Cláudia, pela participação, pela nossa conversa. A gente falou um pouquinho sobre a importância da participação da mulher na política, com um belo exemplo da vereadora Cláudia Araújo, vereadora do PSD de Porto Alegre. Te aguardo no nosso próximo encontro, Conexão PSD.